turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso mini curso de Anatomia Humana. O objetivo desse mini curso é fazer um grande resumão sobre os principais sistemas do corpo humano. Então, por isso, nossas aulas vão ser um pouco mais rápidas e mais simples, focando naquilo que você realmente precisa saber sobre cada um dos sistemas. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já clica no botãozinho de se inscrever. E se você estiver assistindo por outra plataforma, depois vem aqui no YouTube e se inscreve, porque toda semana tem conteúdo novo, todo mês tem um curso gratuito para você, tá bom? Então vamos deixar de conversa, bora pro conteúdo. Essa aula é a aula de conceitos fundamentais. É a aula onde você vai aprender algumas coisas que são básicas, que vão ajudar a você ter um melhor desempenho durante o nosso curso e também durante os seus estudos em anatomia. Então vamos começar entendendo o que é anatomia. Anatomia, a palavra, ela tem uma origem grego e latim. Por isso que às vezes vocês falam, vocês estão falando uns nomes muito complicados. Sim, muitos nomes de estruturas, eles vêm do grego, eles vêm do latim. E quando você entende isso, a gente vai ver durante o decorrer do curso, que algumas coisas é muito simples. O nome significa aonde estar ou o que parece, tá? Então, de grosso modo, independente de ser grego ou latim, significa cortar. Eu costumo falar para os meus alunos que a anatomia é um grande bolo. Alguns sistemas são uma fatia bem grossa, generosa. Outros sistemas são uma fatiazinha mais fininha. Mas como um bolo, você não consegue engolir todo de uma vez. Você precisa ir cortando. E quando a gente vai fazendo isso na anatomia, separando ela para conseguir estudar, fica muito mais fácil, tá? No sentido amplo, a anatomia estuda a forma como os seres são organizados, e no sentido restrito, a gente estuda a forma do corpo humano, tá? Então, como que esse corpo se constitui? Primeiro eu vou em um átomo, molécula, célula, tecido. E aí o aglomerado de tecidos se torna um órgão. Então, e esses órgãos vão se dar origem aos sistemas. Por isso que quando a gente vê o sistema esquelético, ele vai ter um tipo de tecido que é característico dele. O sistema muscular vai ter outro tipo de tecido que é característico dele. Esse aglomerado de tecidos vai dar origem aos órgãos e os órgãos vão dar origem aos sistemas, tá bom? Como que eu vou começar a dividir esse bolo para mim estudar? Eu gosto de dividir por região. Então, assim, a porção axial e a porção apendicular. A porção axial é tudo que está relacionado ao centro do corpo. E aí a gente vai estudar cabeça e tronco. Na região da cabeça a gente vai estudar o crânio, a face. E no tronco a gente vai estudar pescoço, tórax, abdômen, tá? E a porção apendicular. Na porção apendicular é o que está indo para a periferia. É os nossos membros superiores, inferiores e as cinturas ou cíngulos que conectam essa região ao nosso corpo. Então, na porção apendicular, a gente vai estudar cintura escapular, braço, antebraço, mão, cintura pélvica, quadril, perna e coxa, perna e pé. A anatomia, a gente refere-se sim como coxa. Mas a perna é o que vocês conhecem como região da panturrilha ali, canela. Aquela região ali a gente vai chamar de perna e a coxa propriamente dito de coxa, tá? O que vai identificar, o que vai dar origem a diferentes corpos, como a gente pode ver? Tem fatores que são de variação anatômica. Mesmo indivíduos gêmeos, eles não vão ser iguais. Porque eu vou ter fatores que vão gerar essas diferenças. Quais são eles? A idade do indivíduo, o sexo, a raça, o biotipo, a prática ou não de esporte e a evolução, tá bom? Tá, professora, mas raça, sim. A gente vê que as pessoas que são negras, elas têm um envelhecimento da pele melhor do que as pessoas que são brancas. Isso se dá por um fator genético que é a presença da melanina ali. Então, algumas coisas vão se relacionar para ter estas variações anatômicas nas pessoas, tá? E aí, quando eu falo de variação anatômica, eu não posso esquecer de diferenciar o que é uma anomalia do que é uma monstruosidade.
A anomalia é uma variação morfológica que determina a perturbação funcional, ou seja, qualquer coisa que atrapalhe o funcionamento amplo daquele corpo. E aí pode ser um indivíduo que nasce com um dedo a mais ou um dedo a menos. Professora, mas isso é uma anomalia? Sim. O normal, apesar das variações genéticas e morfológicas, são pessoas com 5 dedos em cada mão e cada pé. Um indivíduo que nasce com 4 dedos ou um indivíduo que nasce com 6 dedos, eu tenho uma anomalia. Porque isso vai trazer uma perturbação funcional para ele. Imagina que o dedo que não tenha sido desenvolvido seja o polegar. Como que esse indivíduo ele vai conseguir fazer oponência? Como que ele vai conseguir pegar as coisas? Tá? Vamos imaginar que seja um 6º dedo no pé. Isso vai trazer uma perturbação funcional, se for meninas, para conseguir colocar um sapato aberto, meninos para conseguir usar um tênis. Então isso é uma anomalia. É uma perturbação funcional, porém compatível à vida. Monstruosidade é quando eu tenho essa anomalia acentuada, de forma que deforma o corpo no seu sentido geral, deixando o indivíduo incompatível à vida, tá? Então, como que eu sei a diferença? A anomalia, eu tenho uma perturbação funcional, mas dá para viver. Monstruosidade, eu tenho uma perturbação funcional excessiva e aí eu não consigo. Por exemplo, uma pessoa que nasce com angenesia, que é a não formação do encéfalo. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer uma pessoa que ela não tem um encéfalo? Ela não tem cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Ou ela tem alguma dessas partes faltantes. Vai ser incompatível à vida, tá bom? Posição anatômica é o nosso ponto de partida, principalmente a galera da enfermagem, para conseguir posicionar o paciente e identificar as regiões a qual estamos fazendo o procedimento. E aí, a posição anatômica, ela é diferente da posição neutra, tá? Posição anatômica, olhar dirigido para o horizonte, então a cabecinha bem reta olhando para frente, membros superiores estendidos e esticados, próximo ao tronco, com a palma da mão voltada para frente. Se a palma da mão tiver em sentido às coxas, ou seja, virada para a parte medial, eu tenho a minha posição neutra. Não é a posição anatômica. Posição anatômica, a palma da mão tem que estar virada para frente. Cuidado, que isso é pegadinha de prova. Membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para frente. A mesma coisa. Os polegares do pé ali, da mão, são virados para o lateral. E no pé, os dedões são bem juntinhos. Se eu botar os polegares virado para a parte medial, ou seja, a palma da mão para trás, eu já não tenho mais a posição anatômica. Se eu fizer uma abdução nos pés, ou seja, colocar o pé com o polegar virado um pouquinho para um lado e para o outro, eu também não tenho mais a minha posição anatômica. Cuidado, galera de prova de concurso, que isso é muito pegadinha nas provas. Termos de orientação. Agora que eu sei qual é a minha posição anatômica, partindo dela eu consigo me orientar. Então, quando eu for falar algo que esteja relacionado à cabeça, eu vou usar cranial, em direção a cranial ou superior. Quando for para o pé, eu vou usar podálico, caudal ou inferior. Na parte da frente, eu vou utilizar anterior ou ventral. Na parte de trás, posterior ou dorsal. E aí, eu tenho os laterais, o lado direito e o lado esquerdo. Então, eu vou usar lateral direita, lateral esquerda. Quando estiver mais próximo ao tronco, eu vou falar que está proximal. Quando estiver mais distante do tronco, eu vou falar que está distal. E quando estiver mais próximo ao centro do meu corpo, eu vou falar medial. E quando estiver mais distante do centro do meu corpo, ou seja, indo mais para fora, eu vou chamar de lateral, tá bom? Os termos de orientação é muito importante, porque quando começar a falar em procedimentos na enfermagem, por exemplo, vocês, na hora de fazer a anotação, vocês precisam identificar a região a qual foi feito o procedimento. Então, os termos de orientação servem aí para a gente conseguir fazer um bom serviço. Cavidades anatômicas. As cavidades são espaços onde eu consigo ter uma proteção mecânica, na maioria delas, dos órgãos vitais. Por exemplo, a cavidade craniana, que é composta ali pelo meu crânio, face,
eu consigo ali dentro dela fazer uma proteção mecânica de um órgão muito importante, que é o nosso encéfalo, né? O canal vertebral também. Por dentro dele, por dentro da cavidade do canal vertebral, passa a nossa medula espinhal. Então eu consigo colocar uma estrutura mole, entre aspas, né, um órgão, protegido por ossos, que são mais densos, mais duros. Então eles conseguem absorver o impacto e, de certa forma, fazer uma proteção mecânica dessas estruturas. Então a cavidade torácica, a cavidade abdominal, a cavidade pélvica. Calma. De grande modo, eu divido assim: cavidade dorsal, são as cavidades da região posterior, e cavidade ventral, que são as cavidades da região anterior. Para a gente estudar, lembra que a anatomia é cortar? Eu pego a cavidade da região ventral e vou dividindo: região torácica, região abdominal, região pélvica. Thay, eu preciso lembrar disso? Precisa, porque quando o paciente chegar para vocês, ele vai dizer que tá com uma dor na barriga. Ótimo. Ele pode falar para mim uma dor na barriga. Mas quando eu for fazer a anotação, eu vou colocar uma dor na barriga? Não posso. Eu tenho que direcionar aonde está essa dor para facilitar a identificação da estrutura. Então, por exemplo, no abdômen, a gente consegue dividir ele em 9 regiões. Das 9 regiões, as regiões que estão laterais são as mais importantes para a gente, porque eu consigo pegar partes e até órgãos inteiros. Então, quando eu digo, por exemplo, que o meu paciente está com a dor na região inguinal direita, e aí eu já suspeito do quê? Poxa, isso aí pode ser um apendicite, quando o médico ler, né? Quando eu estiver fazendo um atendimento de primeiros socorros, por exemplo. Por quê? Porque a região inguinal direita é onde eu tenho o apêndice. Nas mulheres, a inguinal direita e esquerda, eu tenho os ovários. Então eu consigo, só de lembrar da região, identificar a estrutura que está ali. E aí fica mais fácil para adiantar o nosso atendimento, tá? Então eu vou ter 9 regiões e 4 quadrantes. Tá, eu não vou lembrar das regiões. Ótimo, coloca então o quadrante. O quadrante também vai ajudar. O quadrante ele vai ser dividido, essa região abdominal, em 4 partes: quadrantes superiores e quadrantes inferiores. A linha de corte é na região umbilical. Então, do umbigo para cima, região superior; do umbigo para baixo, região inferior. Tá bom? Como retirar o seu certificado das nossas aulas? Preste atenção, querido aluno. Os cursos do Thay Resumiu são feitos de 2 formas. Você pode retirar o certificado no modo gratuito, ou você pode retirar o certificado no modo pago. No modo gratuito, uma vez por mês, eu libero o link para você fazer a prova. Acertando acima de 80 pontos, você recebe o seu certificado gratuitamente. Então, se você estiver assistindo esse vídeo fora da época ali onde eu libero o link, é só você aguardar, fica de olho lá no meu Instagram, fica de olho no meu site, que quando abrir a próxima turma você faz a prova, tá? Para receber o certificado gratuito, precisa ter assistido todas as aulas. E aí, como é que eu sei que você assistiu a aula? Quando você aperta esse botãozinho de like aqui embaixo. Responder a avaliação, e o link da avaliação é enviado por e-mail para todo mundo que se cadastra, tá? Então, lá no meu site tem um linkzinho para você fazer o cadastro para assistir as aulas, e eu consigo enviar para você o link para você fazer a prova por lá, tá? Thay, mas eu não queria fazer a prova, eu queria o meu certificado agora, como é que eu faço? Você pode pegar pela nossa plataforma. E aí na plataforma, você não precisa realizar a prova. Você vai pagar a taxa do certificado, que normalmente é R$ 4,97, e já recebe o certificado na hora, tá bom? Importante, não deixe as dúvidas passar. Coloca as dúvidas no comentário aqui embaixo do vídeo. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Vamos bater 1000 pessoas inscritas aqui. E os conteúdos da nossa próxima aula: sistema esquelético, sistema tegumentar e sistema muscular. Então, um grande beijo. Não esquece de deixar o like para me saber que você assistiu esse vídeo, se inscrever neste canal e